Oi, o meu nome é Ângela e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre esse momento tão difícil e tão duro que a gente está atravessando, que é o coronavírus. Depois que tudo isso passar, provavelmente a gente vai demorar um pouco para voltar a ser o que era antes. Pode ser que aconteça uma crise grande no nosso país e aí isso cabe muitas reflexões. Por exemplo, eu estava pensando como é que a gente pode minimizar um pouco, como é que eu posso contribuir e diminuir os efeitos dessa crise iminente que a gente pode entrar. Existe um movimento na internet que chama Compre do Pequeno. Infelizmente, ainda é um movimento bastante pequeno, mas o que quer dizer isso? É um movimento que privilegia os pequenos e microempresários. Ele faz um apelo para nós consumidores, aquele consumidor que quer ser um consumidor consciente, que pensa em não concentrar riquezas e sim distribuir as riquezas, de comprar do pequeno empresário, ou seja, de comprar da Dona Maria da esquina, de comprar na vendinha do seu João, de frequentar a academia do seu bairro, de frequentar aquela costureira que mora ali no seu bairro. E por que isso? Porque todas as vezes que a gente vai naquela academia bombada do shopping, ao invés da gente estar na nossa academia, a gente está concentrando a riqueza. E a gente sabe que, por exemplo, em volta dos shoppings, existem bolsões de pobrezas que se formam. Isso é muito comum nas cidades grandes. A probabilidade de eu ir ao mercadinho próximo da minha casa e o seu João, quando precisar de um dentista, vir ao meu consultório é muito maior do que se eu fosse comprar numa grande rede de supermercado, que eu não passo de um número, que eu vou entrar e sair e ninguém vai prestigiar o meu consultório, porque eu também sou uma microempresária, eu também tenho dificuldades para pagar os meus funcionários, para pagar imposto, para manter a minha empresa. Então, a gente precisa fazer com que essa economia circule. E quando a gente compra só dos grandes, a gente faz com que a desigualdade social ela aumente. Então, às vezes eu vejo até com tristeza, às vezes as pessoas pagam tão caro para ir naquele show de um artista famoso, que é legal, que é bacana, que eu também gosto, e de repente não prestigia aquele artista local, aquele artista que pode também prestigiar o seu pequeno negócio. Ai, Ângela, mas olha, o estacionamento do shopping é muito mais confortável e na vendinha do seu João é tudo tão mais caro. Eu sei que, infelizmente, o pequeno ou o microempresário, ele não consegue concorrer nas mesmas condições que as grandes potências, é claro. Mas, se você ainda assim puder prestigiar, eu sei que às vezes as pessoas não têm condição de repente, pagar um pouquinho mais caro, porque nem é tão mais caro, um pouquinho mais caro. Às vezes aquela diferença pequena de 20 ou 30 reais no final do mês, nem vai fazer tanta diferença para você. Eu sei que para algumas pessoas vai fazer muita diferença, mas se para você não faz tanta diferença, prestigie o seu bairro, porque no momento em que o seu João da esquina não estiver conseguindo pagar o seu funcionário, a probabilidade desse funcionário tomar rumos diferentes daqueles que a gente gostaria é muito maior. Então, muitas vezes a gente fala da criminalidade, mas se as pessoas não têm emprego, elas ficam muito sem opção. Então não adianta nada eu estar comprando baratinho, eu estar numa boa e em volta de mim as pessoas estarem sem trabalho, as pessoas estarem infelizes, né? Tendo o seu trabalho desvalorizado, tendo que vender tudo muito baratinho para poder sobreviver. E em tempos de coronavírus, a gente não pode deixar também de falar da China, que a China está um pouco mal vista por aí, mas eu não vou falar disso só por conta do coronavírus, não. A gente também tem que lembrar que esses sites chineses, que têm preços muito convidativos, eles
às vezes só tem esses preços tão bons às custas de trabalho escravo. Então, quando a gente não pode garantir que aquela compra seja de um trabalho sério, então quando a gente não pode garantir que a gente não está fomentando o trabalho escravo, é melhor a gente não comprar, mesmo que o preço seja tão atraente, porque quando a gente vai vender um produto, a gente quer que o nosso produto seja valorizado. Todos nós acabamos tendo um pouquinho de vendedores, então a gente quer que as pessoas valorizem o nosso trabalho. Então, por que não valorizar o trabalho dos outros? A gente sabe que muitas vezes esses trabalhadores da moda, eles trabalham por um prato de comida por dia. E em 2014, uma consumidora que comprou de um desses sites famosos da China, quando recebeu a sua encomenda, tinha um bilhetinho escondido na roupa, I'm a slave, help me. Ou seja, eu sou um escravo, me ajude. Então, você imagina, você está compactuando com o trabalho escravo? Né? É claro que quando a gente vai comprar desse site, a gente não pensa assim, eu quero fazer um monte de escravos, eu quero compactuar com isso. Claro que a gente não pensa, até porque a mídia não nos leva a pensar dessa forma. Ela parece que a gente está sendo esperto, olha, eu vou comprar baratinho, olha como é que eu sou esperta. Mas não é. A verdade é que existe uma realidade bastante triste por trás dessas compras da China e a gente não pode também compactuar com isso. E esse foi o nosso recado de hoje. Eu tenho certeza que esse momento duro que a gente está atravessando agora vai servir para a gente repensar os nossos hábitos como consumidores, como pessoas. É um tempo que a gente pode olhar para dentro da gente, ver o que a gente tem de melhor, para quando a gente voltar, a gente volte ainda melhor do que a gente era antes, com novos hábitos, com novos pensamentos de melhora para nós e para o nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo, para juntos fazermos um planeta mais azul. Um grande abraço!